As temperaturas despencaram em grande parte do Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul. A expectativa, inclusive, é que as mínimas sejam inferiores a 5 graus em grande parte do território gaúcho. A nossa equipe no estado conversou com o agrometeorologista da Embrapa, Gilberto Cunha, que comentou sobre o clima e a chegada do El Niño e como os produtores rurais podem prevenir os riscos das mudanças climáticas. Acompanhe a entrevista feita pela repórter Graciela Caino. Olá, o canal do Boi do Rio Grande do Sul vai conversar agora com o Gilberto Cunha, ele que é agrometeorologista da Embrapa, e a gente vai falar sobre o frio, sobre a temperatura aqui no Rio Grande, que caiu muito nos últimos dias e a população tá com medo. Olá, Gilberto, tudo bem? Fala um pouquinho pra gente qual é as previsões agora para esse início de inverno. A gente está ainda na primeira quinzena de junho e um friozão aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas estão com medo, né, desse frio. O que a gente pode esperar? É algo fora da média ou tá tudo dentro da normalidade? Dentro do padrão normal da estação, né? E não podemos esquecer, especialmente para a agricultura, que o frio cumpre um papel ecológico. É importante que tenhamos frios. Ainda não tivemos geadas propriamente. Foram escassas em alguns locais, mas na maioria das regiões o fenômeno geada ainda não aconteceu em 2023, e ele exerce um papel, uma função ecológica importante, seja no controle de plantas daninhas remanescentes do verão, seja interromper ciclos de pragas, seja o próprio controle natural das sojas, as sojas que sobram nas lavouras, chamada soja guaxa, né? Que esse tipo de soja não pode permanecer no campo para cumprir as determinações do próprio vazio sanitário. Então, a geada é importante, é evidente que ela causa transtornos também, mas ela tem o seu papel, né? O frio é importante, é um frio que está dentro da época do ano, dentro do comportamento normal do inverno aqui no sul do Brasil. Bom, então exatamente falando sobre a questão das culturas, né? Algum risco para as culturas de inverno. Também vamos falar um pouco do El Niño, né? Que é uma previsão aí de chegada do El Niño. Então, será que além do frio teremos muitas chuvas, né? Qual o risco do produtor com as culturas de inverno e quais as orientações, né, dos especialistas aí para esses produtores? No sul do Brasil, esse é um momento relativamente neutro. Então, frio agora não causa nenhum dano maior para as culturas de lavoura, né? Para trigo, aveia, cevada, é a fase da semeadura, da implantação. As plantas estão numa fase inicial que elas não estão sensíveis. Então, frios intensos, com geadas, inclusive, não causam grandes problemas. É claro que as geadas podem causar alguns problemas em plantas forrageiras, ornamentais, na olericultura, né? E também preocupam aquelas mais no tarde, principalmente na área da fruticultura, onde as geadas podem acabar afetando a floração, principalmente das chamadas fruteiras de caroço, oriendo o pessigueiro, a ameixeira, né? Mas esse é um momento que não traz essa preocupação ainda. A umidade, ela até está em falta, né? A maioria dos locais do sul do Brasil, e especificamente do Rio Grande do Sul, as chuvas têm sido raras, né? Ou nos últimos 10 meses aí foram poucas chuvas, os mananciais de superfície, os rios, né? Os reservatórios estão com baixo volume. Então é importante a recuperação, a umidade do solo se recupera mais fácil, mas esses reservatórios, eles no curto prazo não se recuperarão. A expectativa, essa sim tem trazido maior apreensão aos produtores rurais, é a questão ligada à notícia, à efetivação, à confirmação da configuração do evento El Niño, né? Associado ao El Niño, nós podemos esperar principalmente uma primavera mais úmida, né, do que de costume, com chuvas acima do chamado padrão normal do clima. Nos próximos meses, aí, a perspectiva, as projeções do mais recente boletim do Instituto Nacional de Meteorologia são de chuvas aí dentro do padrão normal aqui para o sul do Brasil, podendo, em função do El Niño, se ele acelerar o seu ciclo, se intensificar, ter algumas áreas com chuvas um pouco acima, mas não no inverno propriamente, nos próximos meses, não há essa expectativa de chuvas abundantes por enquanto. Então, El Niño exige atenção porque
uma condição de primavera mais úmida determina que a produção, principalmente de grãos, de cereais de inverno, sejam tecnicamente melhor acompanhadas. A dificuldade na questão sanitária, especialmente controle de doenças de espiga, que são de difícil controle, elas exigem sim uma maior atenção, uma maior efetividade. E é isso que tem preocupado muitos produtores nesse momento e que estão planejando ou iniciando a nova safra de inverno de grãos aqui no sul do Brasil. Então, em tese, o que podemos dizer é que não precisa se alarmar com o frio, está dentro da normalidade, né, para o inverno gaúcho, e também que os produtores sigam, né, os calendários, né, que os especialistas recomendam para plantio e para colheita e semeadura, enfim, para que não tenham problemas com relação ao El Niño e ao inverno, né, as geadas que, querendo ou não, elas devem chegar também no Rio Grande, né? Sem dúvida nenhuma, esse é um frio que eu diria que ele vem em boa hora, né? Que bom que venha frio, o inverno precisa de frio, de temperaturas amenas, né? Não necessariamente geadas extremas, inclusive a projeção dos invernos, os anos de El Niño são invernos mais moderados, né? As temperaturas médias, isso não elimina a entrada de massa de ar polar aí depois das chuvas, depois das frentes frias, e a ocorrência com formações de geadas vastas, aí, de grande amplitude. Mas, em termos médios, a temperatura maior. O importante para a agricultura de grãos em anos como esse, em anos de El Niño, é buscar uma gestão integrada de riscos. Isso passa pela diluição dos riscos de produção, passa pela gestão da própria produção, né, com bom manejo de culturas, lavouras tecnicamente bem assistidas, com a tomada de decisão no momento oportuno, e buscar a diluição desses riscos como? Diversificando dentro do calendário preconizado pelo zoneamento agrícola de riscos climáticos, as semeaduras, sempre que possível, plantar mais de uma cultivar com ciclos diferentes, né? Diversificar o momento da semeadura, uma parte no início, no centro do período e outra no final, e, sem dúvida nenhuma, né, buscar a adesão a algum instrumento de seguridade agrícola, seja público, seja privado. O investimento elevado na atividade agrícola exige que se tome esse tipo de precaução, porque os riscos são seguramente para os cultivos de inverno maiores nos anos de El Niño, embora a expectativa para os cultivos de grãos de verão em anos de El Niño sejam extremamente favoráveis, né? Então, principalmente a soja no Rio Grande do Sul agradece aí o retorno do El Niño. Para os sojicultores, El Niño é muito bem-vindo. Para os triticultores, El Niño é um motivo de uma preocupação adicional em que exige maior atenção nessa safra.